O filme brasileiro mais comentado dos últimos tempos. E aí, pessoal, espero que estejam bem. Pitaco Cinematográfico. Ainda estou aqui. Filme dirigido pelo Walter Salles, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, no qual ele conta a trajetória da sua família, especialmente da sua mãe Eunice, após o desaparecimento do seu pai por agentes da ditadura militar. É um filmaço, comovente e vale a pena. Imagino que todo mundo já está sabendo que esse filme está muito cotado para disputar Oscar, especialmente melhor filme internacional, melhor atriz, e eu vou falar mais sobre isso ao final do vídeo. E por conta do tema e da repercussão desse filme, especialmente por ser político, eu preciso fazer dois esclarecimentos aqui. O primeiro, eu nunca criei o Pitacos para fazer militância ou doutrinação política. Mas isso não significa também que eu não tenha lado e que eu não me posicione e vá manifestar minhas posições aqui. Dito isso, faço minhas as palavras do ex-deputado Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição. Tenho ódio à ditadura, ódio e nojo. E esse filme é exemplar em mostrar as atrocidades e o sofrimento que a terrível ditadura militar no Brasil criou. O outro ponto que eu queria destacar é a torcida. Eu queria muito ver esse filme, eu quero ver ele indicado ao Oscar, se possível ganhando o Oscar. Então eu fui ver com expectativas, não nego. Mas eu fui da maneira mais aberta possível para não chegar lá. Pronto, o filme é 10 e agora é só confirmar o 10. Não, fui para ver esse filme, apreciar e analisar, dizer se merece tudo isso. E sim, ele merece tudo isso. Mas vamos ao filme. A trama é centrada na figura de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, que em um dia, em 1970, foi levado pelos militares para responder algumas perguntas, como eles dizem, e nunca mais voltou para casa. O filme inicialmente vai se estabelecer mostrando esse núcleo familiar, nos levando para dentro dela, uma família de classe média bastante abastada, que vivia em Ipanema de frente para a praia, tinha uma condição financeira boa, era um núcleo acolhedor, um núcleo de muito amor, de pais atenciosos, cuidando dos seus 5 filhos, e eu diria que seria uma família doriana de esquerda. E a família Paiva tenta viver uma vida normal da melhor forma possível em meio ao cenário de medo da ditadura militar. Que é mostrada em detalhes sutis, como o pessoal parando numa blitz e sendo tratado de forma agressiva, ver caminhões militares passando pelas ruas. E, dito isso, pode até parecer que a família Paiva se mantinha alheia ou alienada a esse tipo de problema. Mas de forma alguma, eles estavam muito conectados, as conexões pessoais deles também levavam para outros opositores do governo militar, e se eles fossem alienados, como alguns defendem, que é só ficar quieto que nada te acontece, nada teria acontecido ao Rubens Paiva. Mas seria triste ter que viver nesse regime de silêncio e fingir que nada acontece enquanto absurdos estavam sendo cometidos nesse país. E esse filme que retrata inicialmente uma família feliz e animada, inclusive nas escolhas cinematográficas, de ser um filme muito claro, colorido, ele muda drasticamente com a condução do Rubens Paiva para o interrogatório. A partir daí, nós vamos presenciar um vazio profundo e difícil de preencher junto a esse núcleo familiar. O Rubens Paiva ocupava muito bem a posição de chefe de família, não de maneira autoritária, longe disso. É mostrado ele como um pai super presente, que provém aos filhos, que é acolhedor. E então, portanto, era uma figura de referência e segurança para a família dele. E a sua ausência vai desestruturar completamente esse núcleo, deixando marcas em todos os membros da família. E a partir de então o filme vai mostrar de forma muito sensível o impacto dessa ausência, como ela é sentida aos poucos pela família. Inicialmente eles têm uma esperança de que ele vá voltar um dia, talvez um mês depois, talvez 2, porque esse tipo de coisa aconteceu com outras pessoas,
mas aos poucos cada um vai tendo que aceitar aquilo. É uma tristeza do luto não resolvido. Muito mais fácil seria se tivesse entregado o corpo para eles velarem e processarem de uma vez essa ausência, mas eles nem têm essa oportunidade. A cada cena, o filme captura esse vazio irreparável e a lenta aceitação de uma realidade cruel que dilacera a família, enquanto eles tentam se manter unidos mesmo em meio a tudo isso. E como já antecipei, quem se destaca aí, obviamente, é a figura da mãe, Eunice Paiva, que é um exemplo de resistência. Em meio a essa desestruturação familiar provocada pela ausência do marido, ela que poderia desistir, sucumbir a todo o peso que ela tem que enfrentar, ela segue em frente, sustentando sozinha essa família, com seus 5 filhos, tanto de maneira material quanto emocional. Como eu comentei, os Paiva eram uma família abastada, mas essa boa condição financeira vinha principalmente do salário do Rubens Paiva. E com sua ausência, isso cai drasticamente, deixando a família numa situação complicada economicamente. E a Eunice toma as rédeas para assumir esse papel de provedora da família. Todo o elenco do filme está bem. Eu deixei anotado embaixo os nomes de praticamente todos os atores que eu encontrei. E todos passam o tom correto de tristeza, ausência, indignação e resiliência. Mas o holofote desse filme está devidamente sobre a Fernanda Torres, que é o coração do filme, revelando uma força contida e uma resiliência impressionante, por mais duro que seja o cenário enfrentado. A Eunice passa por uma gama de emoções muito intensas, mas a Nanda, olha a intimidade, traduz isso de forma muito controlada e sutil, sem jamais exagerar. O que não significa que ela é impassível ou fria frente a isso. Muito pelo contrário. Mas em vez dela explodir, ela internaliza a dor e a indignação, de forma a manter a coesão da família dela em meio a essa dificuldade enfrentada. É uma performance com profundidade rara, onde o que ela não diz expressa tanto, ou acho que até mais do que ela diz. E o Selton Mello dá vida ao Rubens Paiva, um personagem que é mostrado até de uma forma um pouco bonachona, é um cara tranquilão, muito amoroso, muito afetivo, uma personalidade solar dentro de casa, que acolhe bastante os filhos, e isso mostra ainda mais o peso que a ausência de uma figura tão amada assim vai causar. A ditadura militar é mostrada no filme como um regime podre e cruel, que usava da burocracia e da ilegalidade para cometer atrocidades contra os seus opositores. Os desaparecimentos e abusos de poder são tratados de maneira burocrática, tudo de forma a utilizar do manto da lei e da ordem na garantia da paz. Levaram-se mais de 40 anos para se descobrir o que aconteceu de fato com o Rubens Paiva. E esse atraso em obter respostas revela o quão desumana e manipuladora foi essa estrutura da ditadura militar. Então, defender esse regime só pode ser feito por 2 tipos de pessoa. Ou ignorante ou sádico degenerado. Coisa que acontecia com o nosso último presidente, que eu não vou mencionar o nome, né? Então nunca existiu argumento para defender esse tipo de coisa por uma pessoa sensata e que respeita os direitos humanos. A direção do Walter Salles revela uma sensibilidade rara, transmitindo o vazio e a dor da família Paiva de maneira delicada e poderosa. O que não é novidade, o Walter Salles sempre mostrou ser um cineasta com essas qualidades em filmes como Terra Estrangeira, Central do Brasil e Diários de Motocicleta. Com sutileza, Walter Salles evita exageros e deixa que a intensidade dos sentimentos emerja de forma quase silenciosa, capturando a espera angustiante e a dor de cada perda. Ele cria uma narrativa emocionalmente envolvente focada nos personagens, fazendo desse filme uma experiência bastante íntima. A produção do filme é muito cuidadosa, merecendo elogios especiais à reconstituição de época do Rio de Janeiro em 1970,
seja com utilização de cenários, figurinos e até mesmo efeitos especiais que imagino que estejam lá para mostrar a panorâmica de Ipanema nessa época. E bora falar de Oscar, que é o que é mais comentado hoje em dia, né? Filme internacional. Se fosse hoje, o filme estaria indicado por todos os analistas que acompanham a temporada de premiações. Tem chances, hein? Tem chance de concorrer nessa categoria, filme internacional. Roteiro adaptado ganhou o prêmio em Veneza por essa categoria, então tem muito boa chance também de entrar nessa lista de indicados e ter uma chance real de concorrer ao prêmio. Direção, um vai que difícil. Atriz, a Nanda tem boas chances de entrar na lista final de atrizes indicadas. Ator coadjuvante, acho muito difícil, o Selton é excelente, mas tem pouco tempo em tela. E melhor filme, vai que, né? Acho que poderia sim. Mas como eu já disse antes, e baseado no que a própria Nanda, Fernanda Torres, de quem eu estou falando com intimidade, disse que não é pra gente ficar criando uma expectativa, falando a filha vai vingar a mãe, a Nanda vai trazer o Oscar que a Fernandona não trouxe em 99. Gente, não dá. Oscar é clubinho de Hollywood. Provavelmente disputando com a Nanda, a gente vai ter a Nicole Kidman e a Angelina Jolie. As duas já ganharam o Oscar, mas a Jolie ganhou de atriz coadjuvante há 25 anos. Então, acho que a academia vai estar querendo dar um Oscar para ela. É o pessoalzinho que toma café junto, pessoalzinho todo que se conhece, enquanto a Nanda está tendo um trabalho enorme de ter que se apresentar, participar de reuniões, e almoços e um monte de coisa. Ela diz, está exaustiva a rotina dela pleiteando essa indicação ao Oscar. Então, assim, o que me preocupa é o clima de criar essa expectativa, porque brasileiro gosta de torcer. Aí, vamos lá, Fernanda Torres é indicada. Isso já merece comemoração. Já 17 de janeiro, quando sair a lista, se a Fernanda Torres estiver lá, a gente já tem que comemorar. E não ficar aguardando para a cerimônia, ficar lá, vai Nanda, vai Nanda, vai Nanda. E a Nanda não... Olha, a chance é muito pequena dela levar. Querer que ela leve, eu quero. Mas é uma torcida que pode levar à frustração. A gente cria esse clima de oba-oba e não acontece. Felizmente, filme internacional e roteiro tem boa chance sim do Brasil levar, como eu já mencionei. E outro aspecto importante a analisar, né? Oscar não é parâmetro de tudo, gente. Oscar é legal e tal, mas a gente precisa do olhar do estrangeiro para dizer que nós somos bons. A gente tem que refletir como nação esse tipo de coisa. É um filmaço, esse é um filmaço. Pouco importa se vão dizer nos Estados Unidos, na França, na Itália, se é ou não um bom filme. É um bom filme. A gente tem capacidade de autoanalisar e dizer, esse filme é muito bom. E é isso, galera, é arte, não é uma competição. No Oscar eu faço a maratona do Oscar, mas estou longe de achar que Oscar é o parâmetro e quem ganhou o Oscar é bom, quem não ganhou é ruim. Tá longe disso, tem um monte de filme ruim que ganhou o Oscar e um monte de filme bom que nem indicação levou. Ainda Estou Aqui é mais do que uma lembrança da história. É uma homenagem à força e à dignidade de pessoas como Eunice Paiva, que enfrentou o medo e a dor de forma implacável. O filme nos faz refletir sobre o passado sombrio do Brasil e nos lembra da importância de nunca esquecer o preço pago por aqueles que resistiram ao governo ditatorial. Como não podia deixar de ser em tudo o que eu disse aqui, nota 10. Parabéns a todos os envolvidos. E a torcida para o Oscar vai acontecer sim. Pessoal, como sempre, agradeço por curtidas, comentários e compartilhamentos. E um abraço para vocês.